Então tá aqui, tá? Sistema de alimentação de ar. Se a gente, de um modo geral, o motor ele aspira todo e qualquer ar que está, no caso, no sistema. Mas o que realmente vai auxiliar na queima é o oxigênio que a gente está, no caso, aspirando, tá? E a gente sabe que só tem 21% de oxigênio, no caso, no ar que a gente respira. Então, a quantidade de ar que vai ter que ser, no caso, aspirada é bastante, não é pouco. Então, uma coisa que nós vimos lá inicialmente, por exemplo, a gente falou de conceitos de motor, a gente sabe que o motor, para ele aspirar, ele tem que, no caso, o pistão tem que estar na parte de cima e vai até a parte de baixo. Então, a gente tem, no caso, essa é a aspiração normal que a gente fala. Então, o curso dele, que ele faz, do ponto morto superior para o ponto morto inferior. Melhorando isso, a gente tem algumas outras coisas que são alguns recursos que o pessoal coloca, que seria o quê? Na verdade, o camarada vai colocar lá uma turbina, vai colocar um intercooler, tá? Que melhora, no caso, essa aspiração de ar. Então, consequentemente, tá? Um dos resultados vocês vão ver que é o melhorar de rendimento desse motor quando vocês, no caso, tiverem a turbina e o intercooler, tá? Porque a gente tem uma limitação mecânica que é o curso. Então, o que seria? Ele sair daquela parte totalmente em cima e chegar até a parte de baixo. Então, parou, no caso, de aspirar naquele momento. Quando eu tenho a turbina ou eu tenho, no caso, o intercooler, ele tem duas funções diferentes. Uma, se eu tiver uma turbina, ela vai o quê? Pressurizar o ar para dentro. Ela vai, através dos gases de escape, vai ser acionada e o caracol frio, que o pessoal chama, vai empurrar o ar para dentro. Então, eu consigo melhor eficiência volumétrica, tá? E para melhorar ainda mais isso, o que acontece? Quando eu tenho, por exemplo, que um resfriamento no caso desse ar, eu mudo o tamanho no caso das moléculas. Tá? Eu poderia falar para vocês assim, o motor em funcionamento, ele está aspirando ali no ambiente dele, a temperatura quando ele começa a aspirar, chega lá a 120 graus o ar, tá? Teoricamente, esse ar com essa temperatura, ele está com as moléculas grandes, tá? Então, a eficiência volumétrica dele é baixa. Mas ele está empurrando, está melhorando. Nessa condição, o que acontece? Ele pega esse ar dele e vai mandar lá para o intercooler. O que o intercooler vai fazer com esse ar? Ele vai diminuir essa molécula. Vamos supor que eu estou a 120, ela vai reduzir em torno de 80% a temperatura. Cai aí para 70 graus, 80 graus, aí no caso, a temperatura do ar admitido. Consequentemente, eu consigo que entre mais ar dentro do sistema. E a resposta que eu vou ter, por exemplo, para isso é um melhor rendimento mecânico ou uma eficiência de queima melhor, tá? Do sistema. Aqui, para a gente ter uma ideia, tá? A alimentação do ar do motor depende de algumas condições tais como pressão atmosférica. Se eu tiver a altura do mar ou nível do mar, vamos colocar assim, tá? Eu tenho uma pressão atmosférica, tá? Se eu começar a subir, por exemplo, serra, alguma coisa assim, o que vai acontecer? Eu vou ter o efeito de ar rarefeito. Só que para motor a gente tem que tomar cuidado com isso daí, tá? Se não, eu posso ter deficiência também, no caso. Então a gente tem que prestar atenção nisso daí, tá ok? Então,
Existem algumas técnicas, algumas formas da engenharia que eles vão estar utilizando para evitar esses problemas, tá? Temperatura ambiente também. Lembra que eu falei para vocês a questão do intercooler? Então, quando eu estou aspirando, geralmente, tá, a gente está dependendo algumas coisas, a tubulação ou as passagens de ar, algumas coisas assim, elas vão aquecendo, porque eu tenho restrição ou tem atrito, tá? E, consequentemente, tá, vai alterar a temperatura desse ar. E uma das formas que eu falei para vocês é que diminuir ou minimizar isso é, no caso, a utilização do intercooler, tá? Professor, mas existe motor que não tem intercooler? Existe. Existe um motor que é só turbinado, tá? Isso aqui são evoluções que a gente teve, no caso, com o decorrer, que foram melhorando, por exemplo, o funcionamento desses motores. Se a gente começar a ver a história, vocês vão ver lá, hoje vocês estão indo para o caminhão, por exemplo, Euro 6 lá de vocês, lá que vocês estão fabricando. Mas a gente vai ter Euro 1, Euro 2, Euro 3, lá no exterior tem o Euro 4, tem o Euro 5, Euro 6 e está sendo o Euro 7, tá? Aqui nós tivemos Euro 1, Euro 2, 3, 5. Ele pulou o 4, tá? Não tem esse 4, que é um problema que a gente tinha no caso de fabricação de óleo diesel que eu já havia falado com vocês, tá? Pela Petrobras. E estão continuando por causa da legislação, ela necessita e outra. A gente não fabrica mais. Hoje, por exemplo, eu tenho uma fábrica, não é só, por exemplo, para dentro do Brasil. Eu posso, daqui a um tempo, começar a exportar os caminhões que vocês falam aqui para a América Latina, que a gente já deve ter, acho que alguns rodando fora. Então, é algumas coisas assim que a gente já tem que ver. E cada país, ele tem, no caso, uma forma, aí, por exemplo, de legislação, tá? Mas a gente tem que pensar que hoje em dia a gente não fabrica única e exclusivamente para dentro do país que a gente está localizado, tá? Por outro lado, ele fala aqui de altitude. Tá? Eu acabei de falar para vocês aqui a questão de área rarefeita. Se eu pegar, por exemplo, o caminhão que eu fabrico aqui e tiver que subir por exemplo, a Cordilheira dos Andes, lá para o Chile, tá? Se eu não tiver ele pré-determinado ou já, no caso, feita toda a parte de engenharia para estar trabalhando dessa forma, eu vou ter problema, tá? Então, na hora que o pessoal vai calibrar o sistema de injeção ou desenvolver o motor, desenvolver a parte de eletrônica, essa parte toda ali, ele já, no caso, tem que prever, porque o caminhão não vai trabalhar numa altitude 100% a nível de mar. Ele vai estar sempre variando. Então, consequentemente, a gente vai ter essas diferenças. A gente tem que prestar atenção em relação a isso daí, tá? Aqui a gente tem uma questão também que a gente estava falando do sistema de arrefecimento, a gente comentou com vocês, se também eu elevar a altitude, a água vai ferver mais cedo, tá? Então, tem essa questão aqui. Ele está falando ali, por exemplo, qual que é a, a pressão, no caso, em quilogramas centímetros quadrados, aí, a altura do mar, ou a nível do mar, né? Ele pode dar em milímetros de Hg também, aí depende o que vocês estão, ou como que vocês estão verificando, estão fazendo a parte meteorológica, mas os motores, numa forma geral, vocês vão ver que ele está em quilogramas centímetros quadrados ou milímetros de Hg, tá? Quando ele está funcionando, a pressão, no caso, interna lá. E aí, a cada 1.000 metros acima, a pressão diminui 10%. Então, a gente vai ter essas variações aqui. O que eu posso exemplificar para vocês? Eu posso exemplificar para vocês o seguinte. Até um tempo atrás, vamos voltar aí no tempo. Bruno, você está com quantos anos hoje? Eu tô com 21. 21. 21 anos atrás, 1999. Isso? Isso aí mesmo. 1999. 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 1999
Tá. Tem alguém mais velho aí? Gabi é mais nova que ele, Gabi? Sim, senhor, tenho 19. 19? Tá. Então vamos colocar o professor Marcos, 50 anos atrás, tá? 50 anos atrás, lá por meados de 1970, 80, vamos colocar nessa faixa, a gente não tinha, por exemplo, esses sistemas eletrônicos que a gente usa hoje. Tá ok? Não é isso? Era tudo arcaico ainda, era tudo mecânico. Então vamos colocar assim. Isso é válido tanto para os caminhões que vocês mexem, quanto, por exemplo, para os veículos. A diferença, por exemplo, é que os caminhões lá naquela década, eles usavam, por exemplo, as bombas injetoras, que era, no caso, os sistemas mecânicos. Tá? E os carros, naquela época, usavam um tal do carburador. Tá? E esses caras aí, por exemplo, na hora que você fazia uma regulagem, ele não tinha como compensar. Tá? Então, ele não tinha nenhum dispositivo que fazia, no caso, um checklist, ou fazia, no caso, um checksum, ia, no caso, começando a fazer as averiguações e fazendo, no caso, as modificações, no caso, do quê? Da minha relação estequiométrica de combustível. Então, se eu pegasse, por exemplo, subisse daqui lá para o, igual eu estou falando para vocês, para o Chile, eu ia ter um problemão na hora que subir, porque ia dar falta ou dar excesso, dependendo da situação. Tá? No caso que se eu subisse mais, ia dar falta. E se, por exemplo, eu, no caso, descesse eisse para nível de mar, tá? Também aí eu ia ter excesso, porque muda a oxigenação, mudou a oxigenação, vai alterar essa relação estequiométrica que a gente tem de mistura. Tá? Então, naquele tempo lá, a gente tinha alguns inconvenientes em relação a isso daí, gente. Tá? Hoje, com, no caso, esses sistemas eletrônicos já microcomputadorizados e tal, o que a gente consegue, gente? A gente consegue que, na verdade, os parâmetros, ou o cara faz lá na programação dele, que variações até X ou Y, lá, ele vai conseguir fazer essas variações. Tá? Eu não vou ter, no caso, uma variação muito grande quando eu tenho, por exemplo, uma troca de combustível, ou um combustível está adulterado, alguma coisa assim, tá? Então, prestem atenção em relação a isso daí para evitar esse tipo de problema, tá ok? Então, quando eu tenho, no caso, um combustível adulterado, eu, no caso, vou alterar todo esse regime que a gente está falando aqui para vocês, tá? Tanto para automóvel quanto para um caminhão. Aqui ainda fala de turboalimentadores e pós-arrefecedores. Então, o turboalimentador é aquilo que eu falei, as turbinas, e o pós-arrefecedor é o nosso intercooler que o pessoal fala tanto. A turbina, até algum tempo atrás, a gente tinha turbina que era extremamente mecânica. Hoje a gente já tem turbinas que têm monitoramento por eletrônica também, e tem as turbinas com geometria variável. Isso quer dizer que ela, conforme vai precisando, ou a gente tem, no caso, uma maior ou menor demanda, ela vai se alterando, tá? E os pós-arrefecedor, geralmente, ele já vem pré-determinado. Então, é como se tivesse lá, por exemplo, um radiador lá na frente do radiador de água, só que de ar para melhorar, no caso, o quê? Melhorar o resfriamento do ar, tá? Então, aí é a sacada. E alguns modelos usaram esses pós-arrefecedor com arrefecimento a água, outros, no caso, a ar. O mais comum é ar, tá? Aqui chegou naquilo que o Bruno, nós começamos conversando com vocês aqui. O que é o triângulo do fogo, tá? Então, eu dependo, no caso, de algumas coisas. Com esse triângulo aqui, eu faço funcionar qualquer tipo de motor. Só que para o motor funcionar, ele tem que ter esses três elementos.
Se eu tirar um dos elementos, o que vai acontecer? Não vai funcionar. Então, a gente está falando do sistema de entrada de ar hoje, que é a parte de oxigênio, tá? Então, esse cara aqui tem que ter uma eficiência. Se eu tiver restrição, um filtro entupido, alguma coisa assim, logicamente, vai alterar todo esse processo, tá? É a mesma coisa se eu falar para vocês, eu tenho o sistema de combustível, nós vamos ver depois, se eu colocar mais combustível que o normal, também vai alterar todo o processo, tá? E o calor, nesse caso, ó, se eu falar assim para vocês, o calor é gerado de que forma, por exemplo, no motor diesel? É o que a gente já comentou. É a pressão, tá? Que é muito alta e ele gera o calor, tá? E se fosse um motor de ciclo Otto, ele teria que ter a centelha da vela de ignição. Ah, professor, mas lá no motor que nós mexemos, lá que a gente monta lá, tem a vela aquecedora. Ah, mas o que é essa vela aquecedora? É diferente da vela de um carro? É, tá? Qual que é a função dessa vela aquecedora, no caso, num motor de ciclo diesel? O que eu posso falar para vocês? O seguinte, nessa época que nós estamos entrando agora, a época do inverno, tá? A tendência, no caso do fluido, ou dos gases, ou do combustível, é condensar mais, ele está mais líquido, tá? E, consequentemente, é mais difícil no caso de fazer o quê? A inflamação. Então, quando eu tenho uma situação, por exemplo, que eu altero essas quantidades, ou mais oxigênio, ou mais combustível, eu vou estar alterando essa relação estequiométrica, essa relação que é a adequada ou a melhor que tem para queima. Tá? Então, a gente tem que ficar ciente disso daí. Tá? Motor diesel é muito difícil vocês alterarem, por exemplo, o calor. Uma das formas que a gente pode alterar calor, por exemplo, no motor diesel, é se vocês, por exemplo, alterarem a taxa de compressão. Quando eu altero a taxa de compressão, o que acontece? Eu aumento o calor. E, por outro lado, eu poderia rebaixar um cabeçote. Só que o cabeçote, por exemplo, do diesel, se eu rebaixar ele, não vai adiantar em nada. Por quê? A taxa de compressão do motor diesel é dada dentro do quê? Da cabeça do pistão. Então, quando eu faceio, eu tiro o material do cabeçote, eu não estou alterando em nada a minha taxa de compressão, tá? Em sim, eu estou tirando material e aí a parte, no caso, de troca de calor vai ser mais acentuada. Por quê? A parede vai estar mais fina, o calor gerado pelo motor vai ser, no caso, muito mais fácil de estar passando de um para o outro. Então, a gente tem esse inconveniente aí, gente, tá? Alguém tem alguma pergunta aí sobre essa questão do Triângulo do Fogo? Diferença, se tem alguma coisa com relação ao sistema ciclo Otto, o ciclo, no caso, diesel? Existem alguns outros tipos de motor que se alguém de vocês gosta de ler, tá? Tem o M, tem o ciclo Wankel, depois tem o Elco, depois tem o Stirling, tá? São alguns outros ciclos que o pessoal fala tanto aí, mas o que melhor eficiência tem no caso de funcionamento é esse, o ciclo Otto e o ciclo diesel, tá? Um dos que falam muito ainda desses tipos de motores é o motor ciclo Wankel, que na verdade é um motor que ele trabalha com rotores, não com pistão alternativo, tá? Foi usado aí em alguns veículos, só que esse problema desse motor é que ele tem muito, na verdade, problema de estanqueidade ou emissões, no caso de poluentes. Então, não foi um negócio que vingou, tá? Então, a gente tem alguns inconvenientes em relação a isso daí. Então, só para vocês ficarem sabendo. Então, o que eu tenho aqui? Ali a gente falou do triângulo e aqui a gente tem, no caso, o que é o gerado. Então,
o resultante, no caso disso aqui, nós vamos ter uma reação química. Essa reação química, a gente vai transformar a queima, no caso, em energia, só que dessa reação ou dessa resultante, nós vamos ter algumas coisas que não é benéfico, que é, no caso, a parte de emissão. Que é aí, por exemplo, que todas as engenharias hoje, ou a parte de legislação, fica brigando, por exemplo, com os fabricantes para lançar no caso, aí, os processos ou as formas, no caso, de controle de emissão. Um deles, por exemplo, que é usado, por exemplo, aí é o Arla, depois tem lá EGR, depois tem filtro, no caso, particulado, aí depende, no caso, qual é a dimensão desse motor aí e qual que é a legislação que ele está prevendo, tá? Então, possivelmente, esses motores novos que estão para vir aí, eles vão ser motores que vão trabalhar, por exemplo, com Arla e EGR, para minimizar mais essa questão de emissão de NOx, tá? Que é um dos resultantes da queima aí, que o pessoal mais briga com a parte de diesel, que é o que vocês estão trabalhando. Aqui, exemplificando para vocês, ainda no sistema de ar aqui, que é a parte de queima, onde a gente vai ter aqui. No momento da queima, a temperatura chega a atingir 2.200 graus. Então, por isso que a gente tem troca de calor. É acentuado. Sendo que 30% desse calor é convertido em trabalho, 30% é absorvido pelo sistema de arrefecimento, 30%, no caso, sai pelo escapamento e 10% é absorvido pelo sistema de lubrificação. Agora, eu vou falar um negócio que vocês vão achar assim, o professor está falando besteira. Débora, está escutando nós? Sim, professor. Você já viu falar de eficiência energética? Não. Não. Vamos falar assim, o quanto que, por exemplo, o funcionamento do motor gerou de energia? Ou força, vamos colocar assim, uma aplicação. Já ouviu falar disso? Alguém já ouviu falar nisso? Gabriel, o José Vitor? Professor, eu acho que já ouvi falar disso. Tá. Mas eu que não lembro direito, não. É energia de trabalho, essas coisas, professor? Isso, mas ó, o processo é o seguinte, vamos pensar o seguinte, a queima, igual ele está colocando aqui em percentuais para vocês aqui, ó, falando do calor. Se eu pegasse todo esse calor do meu motor aqui, que ele gerou lá 2.200 graus centígrados, e eu convertesse isso aqui em energia, seria, no caso, a galinha dos ovos de ouro, não seria? Sim, Ou não? sim. Então, se eu pegasse, por exemplo, um motor e pegasse o calor gerado dele e fazesse transformar em energia, quem de vocês descobrirem um negócio desse, vocês acharam, no caso, a galinha dos ovos de ouro. Que daí vocês mudaram a história. Porque o problema do motor de combustão, seja esse aqui, por exemplo, que a gente está falando que é motor diesel ou motor a gasolina, é a perca com calor. Então, se eu pegar um motor desse, 100% do trabalho dele, tá? Eu vou ter uma eficiência energética, igual eu falei para a Débora aqui, de aproximadamente, varia, por exemplo, de motor diesel, de 38% a 42%. Tá? Se eu falar de motor a gasolina, álcool, GNV, é de 27% a 32%. Aí vocês falam assim, professor, mas e o resto? Cadê o resto? O que aconteceu com o resto? Da energia? É justamente o que a gente está falando aqui, gente. Quando o motor entra em funcionamento, ele perde energia com a dissipação de calor, ele perde energia, por exemplo, com atrito e perde energia com a inércia. Tá? Isso são conceitos físicos de funcionamento de um motor. Tá? Por que que o pessoal hoje em dia está falando tanto em colocar motor elétrico, por exemplo, nos veículos, seja ele de trabalho ou veículo, por exemplo, para passeio? Alguém sabe me dizer alguma coisa?
Professor, você pode repetir porque cortou aqui. Por que que hoje, na atualidade, o pessoal está adotando, por exemplo, usar motores elétricos em vez de motores a combustão? Vamos colocar assim. Professor, pelo que eu já li, é mais pela parte da poluição. Foi a única coisa que eu li, é a parte da poluição e o aproveitamento energético. Isso. Ó, caiu no que eu estava falando para vocês. Que eu falei para vocês, o motor a álcool, gasolina GNV, de 27% a 32%. O motor diesel, ele varia aí, por exemplo, de 38% até 42%, e esses modernos até 47%. Então, eu tenho uma perca aí de aproximadamente mais de 50%, por exemplo, que eu falei para vocês aqui, em calor, atrito e inércia. Tá? O motor elétrico, ele tem um rendimento mecânico dele de aproximadamente, dependendo do motor, até 98%. Tá? E o índice de poluição que é gerado, mesmo ele sendo, por exemplo, um motor elétrico, ainda tem por causa que eles contabilizam, por exemplo, a parte de fabricação. Tá? Mas a eficiência energética dele é altíssima. Entenderam isso aí? Por que que eles estão usando os motores elétricos, ou motores, estão agregando motores de combustão com motor elétrico junto, tem os híbridos aí? Que é para melhorar essa questão de rendimento, no caso mecânico, e emissão, diminuir muito mais a emissão, igual o Bruno falou. Tá? Então, algumas condições aí que a gente vai ver para o futuro. Ah, mas os veículos pesados, de carga, transporte, no caso de pessoas, isso aí vai acontecer? Isso vai. Tá? Também a gente vai passar pela hibridização. Quer ver, ó, uma coisa que vocês já vivem, e é um transporte de carga, e o pessoal também ainda não se tocava muito para isso. As locomotivas que são usadas aqui na ferrovia, elas são híbridas. Elas trabalham, por exemplo, com o motor a combustão, que é o motor diesel, e trabalha, no caso, com um motor elétrico, um gerador para deslocamento. E aí o pessoal fala de eficiência desse sistema justamente por causa disso. Então eu pego lá uma carreta, quando eu pego um caminhão igual de vocês, o que a gente está falando, carrega 74 mil quilos. Um vagão, por exemplo, de um trem, carrega quase isso daí. Um vagão. E aí a gente tem uma composição que puxa 100 vagão, 150 vagão. Então, você distribuindo é muito mais barato, tá? Em relação, no caso, a eficiência, por exemplo, que a gente tem lá, porque ele vai ter um motor de combustão que vai consumir bastante, mas esse motor de combustão ele vai, no caso, acionar um gerador elétrico para deslocamento do caso da composição. Vocês sabiam disso? Não Eu não sabia, professor. Não sabia? E faz bastante tempo que usa isso já, gente, tá? Depois que o pessoal tirou aí as locomotivas que eram, no caso, a vapor, aí veio no caso, propriamente dito, com motor a diesel, e depois uma evolução dessa foi essas que, no caso, que trabalham com geradores elétricos, tá? É uma tendência normal. Se vocês forem ver os metrô da vida, esses trem-bala, que o pessoal já fala, é tudo elétrico, já não usa-se mais quase a parte de motores de combustão, gente. Tá? Por causa dessas eficiências e diminuir a emissão realmente disso, tá? Mas a gente também tem as contrapropostas, que tem aqueles, eles chamam de metrô, mas é os trem que tem, por exemplo, nos subúrbios das grandes cidades, tá? Mas aí são trens também dessa forma que eu estou falando para vocês aí, que trabalham com motores diesel e, no caso, geradores para estar acionando também, tá? Isso é mais a título de vocês conhecerem também o que a gente está falando aqui, tá? Mas uma coisa que chama e intriga muito é quando a gente fala, por exemplo, de eficiência mecânica, como eu falei para a Débora, é justamente a gente falar assim, de 100% eu só usei 42%, ou de 100% de um carro a gasolina eu só usei 27%, 30%, e o restante a gente perdeu. Então, aquilo que eu falo para vocês, se chegar a um ponto que você descobrir alguma coisa, por exemplo, que eu tenha uma eficiência desse calor perdido, ou reaproveitar alguma coisa, isso aquilo, então
a gente vai descobrir algo que é inédito, tá? A inércia é para tirar, no caso, o pistão. O pistão ele não sai de um ponto zero e vai para um ponto zero. Então, isso que é um pistão alternativo. Ele sai do ponto morto superior, que é zero, e vem no ponto morto inferior, que é zero. Então, essas inércias, eles vão se acumulando, e aí o que acontece? Você também tem um percentual de perca por inércia em função disso daí também, tá? Então, alguns problemas aí que estão ligados ao funcionamento dos motores. E se a gente fizer uma enquete, os motores de combustão, esse que a gente está falando de motor diesel, ele vem, no caso, desde quando ele foi desenvolvido, lá em 1867, aproximadamente, ele vem com essa mesma coisa, essa condição de lá para cá. A gente foi, no caso, melhorando algumas coisas, rendimento, emissões, porque a gente foi agregando a parte de tecnologia em volta, mas a parte interna do motor, ele continua com o ciclo de trabalho igual a muito tempo atrás, igual a gente está vendo aí, tá? Então, vale lembrar para vocês que nós estamos trabalhando, ou a gente trabalha com motores que são de eficiência, ou motores ainda que são extremamente, o funcionamento dele é antigo, não é um negócio assim que é extraordinário, que mudou em função do que a gente... A tecnologia ela foi agregando em volta e melhorando isso daí só. Não quer dizer que ele mudou, assim, do dia para a noite, alguma coisa que foi, assim, uma descoberta, tá? Bom, vamos lá. Nós já comentamos isso também, ó, que era aquela parte de princípio básico, que a potência do motor depende da massa de ar e da quantidade de combustível injetado, tá? O melhor rendimento do motor deve ser observado na temperatura de trabalho. Isso quer dizer que não adianta eu querer falar assim, olha, o rendimento do meu motor eu vou medir com ele frio, ou com ele fervendo, ou com ele média carga. Não. Na hora que eu colocar ele, no caso, na temperatura ideal de funcionamento, é onde eu vou ter o melhor rendimento. Porque quando ele está no processo de aquecimento, tá? Ou sobreaquecimento, alguma coisa assim, ele vai estar tendo perca, tá? E a combustão mais perfeita é quando os gases de escape registram o menor índice de poluente. Então a gente fala que a nossa relação estequiométrica é a mais perfeita, tá? Onde eu tenho, no caso, os valores que é para motores ciclo Otto e ciclos diesel diferenciados um do outro, tá? Que é a quantidade de ar e a quantidade de combustível que vai ser, no caso, para queimar. Ali, ó. Então, nos motores diesel, o processo, no caso de combustão ou inflamação dos gases, da mistura, é causada pela compressão do ar, tá? A ignição, ou, na verdade, a inflamação, é feita através da taxa de compressão, que chega a atingir até 600 a 800 graus Celsius. Não, mas o senhor vai manter isso? Não. Então, isso aqui é uma temperatura que ele chega de pico, que é na hora que você dá o débito de combustível e ele inflama, tá? Funciona assim. E à medida em que o pistão sobe, o ar vai tendo sua temperatura elevada. Isso quer dizer o quê? Que eu vou aumentando a compressão, ou eu vou comprimindo esse ar num espaço pequeno, tá? E aí a tendência é aumentar a temperatura. Tá? Até chegar a um ponto máximo, igual a gente está falando de 600, 800 graus, e aí eu dou o débito de combustível. O que é o débito de combustível? Só um minuto, gente.
Professor, tá escutando aí? É um outro aluno que está com problema. Pode falar. Ah, não, o meu tinha caído aqui, tinha acabado de cair. Não, é que eu falei, teve um aluno aqui que me ligou agora que disse que estava com um problema. Mas não é da turma de vocês, é da turma da agrícola. Mas tranquilo, gente, ó, vocês viram aqui, por exemplo, que eu estava falando para vocês, à medida que o pistão sobe, a tendência, no caso, é aumentar a temperatura, tá? E aí o que acontece? Quando chegar o pistão totalmente em cima, eu estou com calor latente lá em cima, o que vai acontecer? O débito. O que é o débito? Débito é quando o injetor, ele injeta, no caso, o combustível dentro da câmara de combustão. Nesse exato momento, gente, ele vai acontecer o quê? Inflamação, tá? Pega fogo e aí começa o quê? Gerar energia, ou ele vai transformar, no caso, essa energia calorífica em energia mecânica. Ele vai empurrar o pistão com toda a força para baixo, tá? Vendo dessa forma, se eu perguntar para vocês, num ciclo de trabalho de um motor de combustão igual ao motor diesel, ou esse que vocês trabalham, qual que é o tempo que gera energia do motor? Ou qual que é o tempo produtivo no motor? Alguém sabe falar aí qual que é? Eu tenho admissão, compressão, explosão e escapamento. Qual que é o tempo produtivo? Acabei de falar, gente. Qual que é o tempo que gera energia para dar um movimento, por exemplo? Agora voltou. Hã? Alguém falou? Alguém Explosão. arrisca, gente? Tempo de explosão. Os outros tempos, gente, são todos improdutivos. Então, a admissão não gera nada. Compressão não gera nada, tá? A explosão, opa, vai empurrar com toda a força o pistão para baixo. Ele, no caso, deu um torque, daí vai estar ligado na alavanca lá do virabrequinho, esse virabrequinho vai dar a parte rotacional, tá? E o escapamento vai gerar energia? Também não. Então, o único tempo produtivo, por exemplo, de um ciclo de trabalho no motor, é o tempo de combustão, tá? Então, vendo assim, todas as vezes, esse motor, por isso que eu falei para vocês, ele não é um motor ineficiente, porque ele precisa dar uma volta e meia, no caso, no virabrequim, e ele não gera energia nenhuma. Só no caso, explosão, que ele vai gerar energia, tá? Para acionamento. Então, é uma das características que a gente fala que os motores estão já ultrapassados em função disso daí, tá? Aqui, ó, o combustível injetado de forma pulverizado na câmara de combustão. O que vocês estão vendo aqui que dá para vocês enxergarem aqui, ó? Dois desenhos diferentes. Então, eu tenho aqui, do lado aqui, esse marrom que a gente está vendo aqui, o bico injetor está dentro do quê? Da câmara de combustão, que é na cabeça do pistão. E aqui eu tenho uma visão em 2D. O que o cara tem aqui? O bico injetor, que é esse cara aqui, a minha válvula, aqui dentro, o desenho em corte, no caso do nosso pistão, e a pulverização, tá? Então, quando ele chegou, o pistão totalmente em cima aqui, que a taxa de compressão tem lá elevadíssima aqui. Lembra que eu falei para você de taxa de compressão, que pode ser de 17 por 1? É eu ter 17 câmaras desse tamanho aqui dentro de uma só. Então, a temperatura disso foi lá para cima, gente. Quando ela foi lá para cima, o que vai acontecer? Eu vou injetar. Quando ele injetar, ele vai ter, no caso, a gente fala de injetar, mas na verdade a gente está pulverizando. Quando eu pulverizo, quanto mais pressão eu tiver no circuito, menor vai ser a gotícula, por exemplo, que eu estou pulverizando. E se eu tiver, por exemplo, uma névoa lá dentro, ou uma fumaça, vai ser muito mais fácil dela, no caso, o quê? Inflamar, porque ele está muito mais próximo do que de ser gás. Tá? Então, eu tenho ar, eu tenho temperatura e eu preciso do combustível. Aí eu pulverizo e ele inflama. Tá? E aí eu tenho uma condição que vai gerar minha energia, porque eu vou estar transformando essa parte, a parte química, em energia mecânica. Só que um dos resultantes desse é o calor que a gente estava falando para vocês aí. Tá ok? Aqui, gente, ó, se a gente pegar esse cara aqui,
fizer um estudo, vocês estão vendo aqui que tem uma arruela que está com outra cor marcada aqui, né? Se o camarada, por acaso, na hora da montagem, por 2 arruelas, ele vai mudar a altura desse cara aqui, tá? Toda vez que o cara que mexe com engenharia lá, o cara que é desenvolvedor, por exemplo, de motores, ele vai ter um motor hoje que ele deve custar mais ou menos um motor com cilindro que ele é visual, que ele é transparente para vocês verem a parte interna de funcionamento, e você pode fazer as alterações. Ele custa mais ou menos em torno hoje de $1.500.000, tá? Um cilindro, só que isso aí é só usado para desenvolvimento, no laboratório. Então, o que acontece? Esse cara, gente, ele vai ficar testando o posicionamento desse cara aqui, que daí eu vou estar alterando, no caso, o quê? Os níveis de emissões que eu tenho conforme o posicionamento que eu tenho, no caso, desse bico injetor. A mesma coisa aconteceria se eu colocar um número maior ou menor, no caso, de furos no injetor, tá? Então, são condições que o pessoal vai mudando. Ou ele poderia, num projeto um pouco mais audacioso, ele começar a mudar essa parte aqui, ó, a geometria, por exemplo, dessa câmara de combustão. Quando ele mexe nessa geometria, aí nós voltamos a falar aquele estilo que a gente falou para vocês lá no começo. Quando eu mexo na geometria disso aqui, eu altero, por exemplo, a forma como é que o ar vai se comportar ali dentro. Então, eu tenho um efeito físico que, por exemplo, pode ser cônico, ele pode ser, por exemplo, formar um funil, formar, no caso, piruleta ali dentro. Então, é a forma como é que ele vai estar aspirando e vai estar diretamente ligada ao formato dessa câmara e ao formato, no caso, da tubagem de admissão, que é o desenho que o ar entra para dentro, tá? Aqui, dependendo da forma de injeção ou a pulverização que eu tenho no sistema, o que vai acontecer, gente? Eu tenho ali o seguinte: o início da queima demora algumas frações de segundos. Então, alguns milissegundos. O motivo esse é que a injeção deve ocorrer antes do pistão atingir seu PMS, o ponto morto superior. Voltando a falar isso para vocês novamente. Se eu estivesse estudando a parte de desenvolvimento de um motor e eu precisasse ver isso aqui, ó, então eu teria que sempre pensar assim: a injeção de combustível ela tem que dar antes do ponto morto superior. Porque se ela der no ponto morto superior ou depois do ponto morto superior, eu não vou ter rendimento mecânico, tá? E aí, tá? O que eu vou fazer? Eu não vou conseguir tirar a energia que eu quero do motor. Por isso que o pessoal fala assim: eu vou adiantar, no caso, a queima, eu vou atrasar a queima. Então, se eu pegasse um carro, eu ia adiantar, atrasar a ignição. Quando eu falo que eu vou num sistema diesel, eu vou adiantar ou atrasar o quê? A injeção ou o débito de combustível, tá? Para melhorar, no caso, esse rendimento, no caso do sistema. Aí ele fala aqui, ó, a combustão do combustível diesel é lenta. Pressão constante, gerando pressão constante sobre o pistão até a abertura da válvula de escape. Aí, eu gostaria, se vocês tiverem acesso, depois, com calma, quem tiver toda essa calma para fazer, vocês lembram aquele videozinho que eu mandei para vocês falando a diferença entre o motor a gasolina e o motor a diesel? Ele aborda bem isso que eu estou falando para vocês aqui. O motor a gasolina é como se ele desse um estalo na cabeça, pá, e gera, no caso, aquela energia naquela momentânea. O motor diesel ele vai ficar injetando combustível até ele chegar ao final do curso. Isso quer dizer que ele vai pulverizando combustível até gerar o máximo de combustível, de pressão possível dentro da câmara de combustão. Tá? É uma das grandes jogadas aí no caso do motor diesel. E a maioria dos motores diesel, vocês vão ver que o curso dele é muito longo. Tá? Isso quer dizer, do ponto morto superior para um ponto inferior é grande. Se você pegar um carro, por exemplo, de Fórmula 1 ou um carro de competição, vocês vão ver que o curso dele é muito curto. Por quê? Ele prima pela rotação. Então,
Existe casos, por exemplo, que o motor trabalha com 19, 21 mil rotações por minuto, tá? Para chegar àquela potência alta que ele tem. Já, por exemplo, o motor diesel, igual que vocês trabalham, por exemplo, com 2.200 RPM, eu tiro lá, por exemplo, quando ele está precisando do torque de 500 cavalos, 400 cavalos, naquela rotação baixa, tá? Essa é a sacada no caso dos motores diesel em relação aos motores a gasolina. Então, o rendimento, a funcionalidade e a durabilidade desses motores são bem maiores que o motor a gasolina e que o motor a álcool. Tranquilo? Joia? Pessoal, Beleza, professor. nós vamos parar por aqui, senão vai dar uma tempestade na cabeça de vocês, de um monte de informação. Eu tenho mais uma aula agora com o pessoal da Agrícola daqui a pouquinho também, tá? Eu estou à disposição de todo mundo, quem tiver alguma coisa para perguntar, que seja da nossa matéria, ou queira, por exemplo, que a gente tire alguma dúvida de vocês, que vocês já viram aí dentro da fábrica, ou mesmo da vida particular de vocês, a gente está para tentar resolver. Se for ao meu alcance, se não, eu vou procurar ver se eu dou alguma solução para vocês, tá? Outra coisa, eu queria saber se vocês voltaram a trabalhar já ou não. Ainda não, professor. Mas o pessoal da linha, acho que alguns já voltaram? Já voltaram dia 4. O nosso Dia não foi 4? definido ainda. Ah, tá. É que nós também estamos com o mesmo problema. Eu vou permanecer trabalhando, eu e mais acho que um ou dois, o restante vão entrar naquela medida provisória 936. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar dessa medida provisória do governo. Pior que não. Então, vai ser gente que vai ser afastado também das funções de trabalho agora por um tempo determinado, outros vão ter redução de salário, então é uma coisa... sei. Então, mas a gente vai continuar. Eu sou um dos que vão ter que continuar trabalhando porque a gente está fazendo esse atendimento de vocês, o pessoal da aprendizagem não parou, tá? O curso técnico já parou, outras atividades a gente também está trabalhando, mas é tudo por causa do problema da pandemia, não é problema da instituição. E nós, assim, vai ser um negócio ainda meio difícil a gente estar retornando tão rápido ainda, porque depende da legislação, que é a parte governamental. Se o governo do estado não liberar, por exemplo, para a escola estarem atendendo, no caso, aluno, a gente vai ter que continuar ainda vendo como é que nós vamos continuar fazendo dessa forma. Tá ok? Beleza, professor. Então, tá joia. Gente, amanhã acho que a gente volta a falar mais um pouquinho, tá? Para finalizar a semana. Uhum. Se tiverem alguma dúvida, ou hoje, qualquer coisa, manda um WhatsApp. Se não, deixa para amanhã, a gente discute, tá? Agradeço a participação de todos aí que compareceram. A gente tem uma grande maioria hoje, tá? E boa tarde para os senhores e se cuidem. Valeu, doutor. Você também. Até mais. Tá joia, então.